Boa noite a todos e todas. Mais uma live das segundas-feiras, às 19 horas, aqui pela minha página no Facebook, pelo meu canal no YouTube, pela página do Adriano Diogo e hoje pelas páginas do Zaratini também. E o tema de hoje é um tema quentíssimo, né? A CPI da Covid em Brasília e a necessidade de uma CPI da Covid aqui em São Paulo. E nada melhor do que ter um deputado federal para dizer do clima em Brasília, do que está rolando por lá. Esse fim de semana aí tivemos aí o Pazuello fazendo mais uma palhaçada junto com o Bolsonaro no Rio. E como isso vai se refletir aí no debate da CPI, né? Parece que a CPI corretamente encarou como uma agressão. E o Adriano vai nos ajudar a conversar aí sobre a conjuntura nacional e sobre a conjuntura municipal, né, com o prefeito novo, já com problemas, né? E, enfim, a gente vai bater esse papo hoje aqui. E antes de passar a palavra para o Adriano, eu queria pedir para todo mundo que puder comentar, compartilhar, curtir, porque isso ajuda no alcance aí nas nossas redes. Está aqui a Tita Dias. A Tita Dias está nos acompanhando, sempre vereadora, batalhadora, dirigente dos bancários e atualmente dirigente da luta dos pequenos comerciantes. Ela que tem o seu bar lá, né, o Canto Madalena, na Vila Madalena, sofrendo tanto nesse momento, né? Mas vamos lá, Adriano, fala um pouquinho aí da situação e de como você está vendo esse momento aí, para introduzir o Zaratini depois. Bom, imagina você, eu estou conversando com os grupos aqui da periferia, o Bolsonaro está tentando fazer para o sábado, lá no AMB, a maior concentração de motos do estado de São Paulo, para fazer uma moto Seata, mais ou menos nos mesmos moldes que ele fez lá no Rio de Janeiro, né? Depois daquele coitado do Pazuello lá, nessa fria, o Brasil inteiro, o Pazuello é uma espécie de bobo da corte do Bolsonaro, né? Que agora ele está convocando todos os motoclubes, com grana, lógico, né? Patrocinando uma concentração monstro, a partir das 10 horas da manhã, no sábado, de motos lá no AMB. Não posso acreditar que o governo do estado e a prefeitura vão criar todas as condições. E, ao mesmo tempo, a ida do Pazuello lá na manifestação colocou, né? A turma está esperando o Bolsonaro voltar lá do Equador, da posse do Equador, para estabelecer o equilíbrio, qual é o tipo de punição que o Pazuello vai sofrer, se vai ser chamado. Então, ontem à noite mesmo, os senadores estavam na televisão repercutindo a CPI, nervosos, né, por causa da afronta que significou. E não foi só o Pazuello, foi Tarcísio, foi todo mundo para lá. Agora, aí qual é a questão que se coloca? Qual é a questão que se coloca? Em São Paulo, o estado de São Paulo, está fazendo a lição de casa? É muito diferente o que acontece aqui em São Paulo. Aqui nunca se falou de imunidade de rebanho? Nunca se falou? Só foi Brasília que falou de imunidade de rebanho? Dá para recuperar. Aqui em São Paulo nada aconteceu de anômalo. A periferia... Como é que as pessoas estão na periferia hoje? A Covid voltou a comer na periferia. A graçada foi na periferia de uma forma impressionante. As pessoas não estão conseguindo nem fazer teste, né? Ficaram insistindo com aquela volta às aulas, enfim. Muitos erros foram cometidos. Muitos erros. Eu até queria falar para o Zaratini, no dia da chacina do Jacarezinho, eu liguei lá para aquele presidente da Comissão de Direitos Humanos da Câmara, aquele rapaz lá do Pernambuco, Carlos Vera. Aí, como eu vi que o cara não saiu com nada, liguei até para os dois senadores. O Humbertinho falou, pô, além de eu ser membro da CPI, da Covid, eu também sou presidente da Comissão de Direitos Humanos do Senado.
né? Será que a gente não pode usar os instrumentos institucionais de presidência de comissão? Quem é presidente de comissão pode fazer uma investigação como se fosse uma CPI, não precisa nem aprovar em plenário. E talvez a gente tenha que começar na Câmara, São Paulo, pegar alguns casos, como da chamada imunidade de rebanho, que eles falaram no início, alguns casos exemplares para crescer. Eu estive pensando, quando vocês me mandaram a sugestão, pegar alguns casos exemplares, como aquelas meninas que fizeram a subnotificação, a Berrembá e a Fatinha, mulher do João, para a gente começar a analisar alguns aspectos dos erros aqui cometidos, né? Então, acho que é boa a iniciativa dessa live de hoje para analisar o genocídio do Bolsonaro, né? E as formas que o Bolsonaro tenta aglutinar para dar todo dia um golpe, né? A dificuldade de nós, da esquerda, apresentarmos alguma proposta para enfrentar o bolsonarismo. É bom fazer piadinha na internet que o Bolsonaro andar de moto parece o Mussolini e tal, mas isso é suficiente? Dá para a gente encaminhar? E o PT aqui na capital, como que o PT está? Quais são as posições do PT? E o PT estadual? Tem uma conferência marcada aí pela internet, enfim, só ver o lado deles e ver o nosso lado. Então, para começar, eu sei que o Zaratini tem pressa, ele tem de ir embora pegar o avião, mas os temas mais picantes que eu tenho participado são esses, né? Qual é o nosso papel na conjuntura? Como nós, da esquerda, do PT, basta o Lula fazer reunião com o Fernando Henrique, isso está tudo resolvido? Essas são os pontos que eu queria colocar para o nosso debate hoje. Vamos lá, Zaratini. O Adriano já colocou um cardápio enorme aí. Boa noite, Adriano. Boa noite, Donato. Boa noite a todos e todas que estão nos acompanhando aqui. A gente, vou me desculpar porque eu vou ter que sair antes, mas eu não posso deixar aqui de participar desse encontro, né, de falar um pouco aqui sobre a CPI, né? É importante a gente lembrar, essa CPI, ela se instalou por uma decisão do Supremo Tribunal Federal, né, porque o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, tinha colocado no fundo da gaveta, né, e ela ia lá ficar se não fosse uma ação junto ao Supremo que resultou na instalação da CPI. E aí a gente tem que destacar também na CPI o papel tanto do Omar Aziz, né, que a gente sabe é um moderado, é um camarada ligado aí, filiado ao partido do Kassab, ultramoderado, mas que tem sido firme na apuração, né? Ele é do Amazonas. Manaus foi onde, não só Manaus, todo o Amazonas foi onde a pandemia foi mais forte, né? Matou mais gente, teve a falta de oxigênio, teve essa tese da imunidade de rebanho implementada pelo próprio governador. Então ele, logicamente, também tem que responder à base social e eleitoral dele, né? E tem o Renan. O Renan é um senador de larga experiência, né? E que está dando uma verdadeira surra nos bolsonaristas, né? Ele tem desempenhado um papel fundamental. Também é importante dizer, né, que o Humberto e o nosso senador Rogério Corrêa, Humberto Costa e o Rogério Corrêa, que é o suplente, também tem ido muito bem, né? O Randolph também muito bem, né, nas arguições. E um grupo de mulheres lá, comandado pela Cátia Abreu, também está fazendo a diferença. Apesar de não ter nenhuma mulher oficialmente na CPI, elas se organizaram para participar, né, e estão indo lá participar, porque qualquer senador pode usar da palavra durante a CPI. Bom, o que a gente viu até agora? Primeiro, uma cara de pau, assim, desse Pazuello, que é impressionante. O cara não teve nenhuma vergonha de mentir descaradamente, tentando negar o que fez e tentando proteger o Bolsonaro. E também ficou claro que a tese da imunidade de rebanho
era a tese que prevalecia no governo. Qual é a tese da imunidade de rebanho? Olha, a pandemia ela só vai se extinguir a hora que todo mundo tiver infectado pelo vírus. Na tese deles, tinha que só isolar os mais velhos e os doentes, e os demais poderiam pegar o vírus, que não ia acontecer nada. Bom, essa brilhante tese redundou em quase meio milhão de mortos até agora, né? Essa é a tese que prevaleceu no governo. E o Bolsonaro, primeiro, fez de tudo para arrebentar qualquer tentativa de preservação da saúde, qualquer tentativa de lockdown, qualquer tentativa de isolamento, qualquer tentativa de incentivar a população a usar máscaras, a usar álcool gel. Ele saía na rua sem máscara, abraçava as pessoas, dando o mau exemplo, né? O exemplo daquele que queria desorganizar qualquer sistema de proteção. E também ficou claro até agora que ele não se interessou em comprar as vacinas, né? Ele não queria comprar as vacinas. Ele queria simplesmente deixar o povo infectar, que isso resolveria, né? Então, essa tese que o Osmar Terra, aquele deputado do Rio Grande do Sul, defendia, né? Tem outro detalhe. Ele achava, né, e defendia e defende que o remédio para impedir a infecção, o desenvolvimento do coronavírus, é a cloroquina, né? Então, ele fez o exército comprar toneladas de cloroquina, fabricaram milhões de comprimidos de cloroquina, e aí a capitã Cloroquina, que vai depor amanhã, foi lá para Manaus numa missão para convencer os médicos a receitar cloroquina como prevenção para coronavírus. E a cloroquina não tem nenhum efeito em relação ao coronavírus, mas tem efeito no fígado das pessoas, e chegou a ter até gente que morreu por conta dessa maldita cloroquina. Então, vocês vejam só, eles não quiseram saber de ouvir as pessoas especializadas, os cientistas, eles foram por uma tese que só interessa a quem, Adriano? Só interessa aos capitalistas. Eles queriam manter as empresas funcionando, o comércio funcionando, tudo funcionando normalmente, e dane-se a quem pegasse o coronavírus. Quem pegasse, que tomasse a cloroquina. Então, essa era a receita dos bolsonaristas. E essa receita deu totalmente errado. Totalmente errado. E aí, ele se utiliza do quê? De fazer essas motociclatas aí, sei lá como é que fala, né? Ele se utiliza disso para fazer embate político, né? Ele quer fazer guerra ideológica contra nós da esquerda e contra todos aqueles que defendem a saúde pública, que defendem o SUS, que defendem uma ideia de saúde sustentável no país. Então, ele bota lá aquele monte de cara, uma boa parte, inclusive policiais, né, policiais que estavam lá com suas motos, né, fazendo aquela arruaça, e ele mostrando que, olha, todo mundo aqui é sem máscara, nós somos valentes pra caralho, nós somos fodidos. É essa a ideia, né? E como tem uma parcela da sociedade que é pequena, minoritária, mas pensa do mesmo jeito, sempre vai ter um grupo aí de 5 mil pessoas numa cidade como o Rio, ou talvez mais do que 5 mil numa cidade como São Paulo, que vão participar desses atos idiotas, né? Mas, com certeza, isso vai ser repudiado pela maioria da população, não tenho dúvida nenhuma. E agora, para concluir, viu, Donato, eu queria falar do Pazuello. O Pazuello, ele rompeu com a disciplina militar, porque os militares, em primeiro lugar, não permitem a disciplina militar, que é o Estatuto dos Militares, no artigo 45, não permite a participação de militares da ativa em atos políticos. E o Pazuello ainda não passou para a reserva. Já deveria ter passado, mas não passou. Então, ele tem que ser punido exemplarmente pelo comandante do Exército, certo? Nós amanhã vamos entrar com uma ação na Justiça Militar,
certo? Para que ele seja punido, porque ele tem que ser punido. Além do que, ele rompeu uma segunda vez com a disciplina militar ao não utilizar máscara e promover um contato com todas aquelas pessoas lá. Então, efetivamente, ele criou uma crise, uma segunda crise militar, que o objetivo do Bolsonaro, ao causar essa crise, é tentar impor aos comandantes militares a anarquia que ele prega para toda a nação. Então, essa situação, eu te digo, Adriano, vai causar um incômodo muito grande dentro do Exército em particular. Legal, Zaratini. Adriano, como o Zaratini tem que sair daqui a pouco, eu tenho duas questões aqui que a Tita está colocando para ele, e eu queria que ele respondesse. Primeiro, ela faz um elogio, muito boa a sua intervenção na sessão da Câmara em defesa dos pequenos negócios, denunciando ao mesmo tempo os deputados que dizem nos apoiar e apoiam o governo Bolsonaro. Alguma coisa está errada, apoiar as pequenas empresas e apoiar Bolsonaro é contraditório, não dá. E depois ela pergunta o seguinte: o pedido de impeachment apresentado agora por artistas como Xuxa, Casagrande, Felipe Neto, causa alguma pressão no Congresso? Repercute lá dentro? Sei que o que pressiona é a pressão do povo, mas estou sentindo boa repercussão nessa movimentação. Como é que está o clima aí? Assim, a CPI vai alimentando com seus desdobramentos, existem movimentos políticos acontecendo, tem uma mobilização marcada pela CUT para o dia 29, né? Não é só da CUT, mas, enfim, pelo fim do governo Bolsonaro. Fala um pouco dessa situação toda. Olha, Donato, a questão do impeachment é uma questão complexa. Por quê? Porque, de um lado, foi aprovado no orçamento deste ano a chamada emenda de relator. Emenda de relator é uma emenda no valor de 20 bilhões de reais. Era para ser 30. O governo acabou pressionando para reduzir para 20. 20 bilhões de reais que o relator do orçamento ele vai distribuir por vários ministérios e por vários locais do país. Quem indica esses lugares? Os deputados da base do governo. Então, os deputados da base do governo, que hoje são a maioria e que impede a aprovação do pedido de afastamento do Bolsonaro numa situação de impeachment, eles estão sendo alimentados por essa emenda do relator. E essa emenda do relator é fundamental para eles poderem se reeleger o ano que vem, porque eles vão levar esse dinheiro nas suas bases eleitorais. Então, enquanto eles não receberem esse dinheiro, eu acredito que é difícil deles apoiarem uma medida de impeachment. Segunda coisa, as votações têm sido votações eletrônicas pela internet. Olha o que aconteceu quinta-feira, Donato. A sessão começou às 9 da manhã, terminou às 8 da noite, sem nenhum intervalo, 26 votações. E do início ao fim, 500 deputados presentes. É muito estranho, né? Todo mundo votando, né? Uma coisa fantástica, né? Só que o que acontece? Ninguém participa efetivamente da sessão porque basta você votar pelo celular. Então, não existe debate na Câmara, não existe mais debate. Não adianta eu ficar falando lá porque ninguém está ouvindo, né? Então, nós precisamos mudar esse sistema de votação. E o PT vai começar a brigar para mudar esse sistema de votação, porque isso aí só favorece o governo. Eles estão passando a boiada, passando a boiada. Agora, respondendo à pergunta da Tita, eu acho que todas as manifestações pelo impeachment são extremamente positivas. E a CPI está demonstrando que o Bolsonaro cometeu um crime de responsabilidade. E um crime de responsabilidade que não foi uma pedalada, como eles acusavam a Dilma. Não, é um crime de responsabilidade que levou à morte de 500 mil pessoas. Pô, caramba, isso é um absurdo, gente. Isso tem que ser levado, esse cara tem que ser levado ao tribunal de Nuremberg, entende?
porque, pô, é um nazista. Então, eu acho, ô Donato, que mais dia, menos dia, a situação vai se inverter, vai mudar, né? Porque não é possível que tanta mentira prevaleça no nosso país. Adriano, vamos lá, entra na conversa aí. Tem alguma questão para fazer, alguma colocação? Eu acho, viu, Donato Saratini, que a política... Como eu gosto muito de futebol, eu assisto todos os jogos possíveis e imagináveis que tem na televisão. Até campeonato da Suazilândia, campeonato da Zâmbia. E a coisa mais estranha do mundo é campeonato de futebol sem torcida. Então eu fui obrigado a ver a fim do Campeonato Paulista, o DJ do Parque Antártica e o DJ do Morumbi, né? E o técnico português do Palmeiras e o técnico argentino de paletó preto do São Paulo, né? Com frio danado, né? Aquele paletózinho. Puta merda, ainda perdemos. Perdemos feio. Aí eu falei, porra, o futebol tá parecendo a política. Não tem mais torcida. Torcida não apita nada. Só joga os caras, os reservas, os técnicos e o DJ. Assim virou a política brasileira. Quer dizer, é futebol e pandemia. E a política e a pandemia é a mesma coisa. O povo não tem mais papel. O povo não tem papel. Né? Eu acho que, do jeito que a coisa está, se a gente continuar mantendo as regras do jogo, eu, por exemplo, né, como eu gosto de estudar a história da América Latina, eu mergulhei no Chile. Pô, aquela molecada que foi para a rua, tomou tiro no olho, cacete, os caras elegeram um congresso, lógico que tem esse negócio de candidatura independente e tal, elegeram um congresso onde a direita sumiu. Não tem mais ninguém para defender aquelas propostas loucas do neoliberalismo chileno, do Paulo Guedes. Eu estou olhando agora na Colômbia, a molecada, as mães vão com as crianças para a rua na manifestação para eles não serem tão barbarizados. As mães. E a molecada na Colômbia já está tudo tomando tiro no olho, de bala, ficando sequelado, mas está enfrentando aquela brutalidade colombiana. Né? E aqui no Brasil, eu acho que não é só o futebol que está sem povo, a política está sem povo. Além desse capitalismo absurdo que se instalou, que a nova classe operária se resume a entregador de pizza, entregador de comida e motorista de Uber, essa é a nova classe operária, qual é o papel da resistência? Né? Então, eu acho que nós temos que fazer alguma coisa, mesmo dentro do PT. Que o PT é uma nação. Né? O Lula tem 75 anos. Ninguém pode falar que o Lula é um menino que está começando agora. E aí, o que nós vamos esperar? Esperar daqui 2 anos o Lula ganhar a eleição e a gente recompor o país. E daqui até lá, o que a gente faz? Nada. Só faz live. Né? Então, eu estou preocupado com isso. Né? Como é que a gente faz para impedir? Porque, eu digo e repito, não é Bolsonaro. Esse prefeito de São Paulo aí, quem que é esse prefeito aí? Quem é esse prefeito? De onde ele veio? Né? O pai dele é muito rico, português, tem todas as concessões sanitárias do Porto de Santos, dos aeroportos. Ele fez alguma coisa para barrar a vertente da cepa indiana? Fez algum acordo com o governo federal que todos os aeroportos e portos brasileiros começam a ser controlados? Tem algum programa de testagem para ver se a cepa indiana chegou a São Paulo? A mesma coisa para o governador do estado? Né? Então, por exemplo, nós estamos ancorados no teu mandato aqui. O teu mandato não é a cara de todos os mandatos. Seu mandato é um mandato ultra... Aqui na capital, um mandato ultra bem estruturado. Né? E aí, como é que nós vamos fazer oposição aqui? Eu acho que os caras estão perdidos. E agora, ainda com essa informação que a Coronavac não combate a cepa indiana, é só a AstraZeneca
e a Pfizer, né, a vacina, como é que nós vamos fazer? Eu acho que momento é de tal gravidade, muita gravidade, todo mundo mudando de partido aí, né? Rodrigo Garcia saiu do DEM, foi para cá, foi para ali, as novas composições. Eu acho que a política tem que voltar a fazer parte do... Que nem futebol, né? Política e futebol no Brasil tem que andar junto. O povo tem que discutir. Fala, Zaratini, eu sei que você precisa sair. Acho que você já podia aproveitar e já fazer uma despedida, e eu continuo o papo aqui com o Adriano. Eu só queria falar uma coisa, o Adriano tocou nisso, você também, Donato. A situação no estado de São Paulo é gravíssima, viu? É gravíssima. Olha só, nós estamos com um caso, o Donato acho que se lembra dele, o vereador lá de Novo Horizonte, o Ideval, um companheirão nosso aí de muitos anos, né? O Ideval, para você ter uma ideia, Adriano, ele foi infectado pelo coronavírus, ele já está há mais de 10 dias no hospital, mas a situação se agravou nos últimos 6 dias, e há 6 dias ele espera uma UTI para ser internado. Há 6 dias ele está esperando uma UTI. E olha, não tem. Você vai lá, Novo Horizonte, Rio Preto, Araraquara, Catanduva, não tem uma UTI para internar. Então, eles botam aí, não, e na região tal está com 85% de ocupação. Mentira! Está com 100% de ocupação. Em Araraquara tem 46 pessoas na fila, aguardando para ser atendida numa UTI. Então, você veja só, o Dória fica com essa, botando banca aí, de que, eu fiz a vacina, e o interior do estado, e aqui mesmo na capital, a situação é dramática, certo? São pessoas, quando a gente vê os números, aquela Rede Globo, aquela merda daquele Jornal Nacional, fica com aqueles números não quer dizer nada, porque a gente vê, quando vê uma pessoa, outra pessoa, que a gente conhece passando essa dificuldade, né? Então, nós temos também que denunciar que esse governador, esse prefeito, que realmente deixaram muito a desejar e tem também muita culpa nesse cartório, tá? Gente, vocês me desculpam, mas eu tenho que andar. Um grande abraço aí a todos e a todas. Até mais, gente. Obrigado, vamos seguindo por aqui. O Adriano colocou essa questão do estado de São Paulo e da cidade de São Paulo, né? A gente apresentou o pedido de CPI da Covid na cidade de São Paulo porque as coisas não estão bem aqui, ao contrário, estão bem mal, né? Se a gente for ver o número de mortes na cidade de São Paulo, é 25% maior do que a média no Brasil, onde a gente tem a maior rede pública de saúde e a maior rede privada de saúde. A gente não pode estar nessa situação. E está porque é evidente, quando você compara com o Bolsonaro, qualquer coisa é melhor, né? Mas a gente não pode se contentar com esse parâmetro, né? E o que foi feito em São Paulo? Basicamente, abrir leito, né? Tinha dinheiro e tinha OS. Então, abre leito rápido, né? Dá dinheiro para o OS. Depois, algum dia na vida, a gente vai conseguir saber o tamanho desse custo, mas é um elemento até para se discutir numa CPI. E é isso que foi feito. Não foi feito isolamento, não teve coragem política para fazer lockdown, nada disso, mas nem as medidas que são de gestão, né? Tem uma política de testagem, rastreamento. Você não tem teste nas UBSs. Só os casos graves, só se a pessoa chegar agravada na UBS, ela é testada. Não teve política de isolamento, por exemplo, a que o Adriano falou, né, de fechar os portos, aeroportos, rodoviárias, enfim, de você tentar ter um controle para diminuir a possibilidade de outras variantes virem para São Paulo. Então, você tem um governo inerte, né, que pouco faz, que dá entrevista coletiva para mudar o critério das fases, né, e uma loucura, desmoralizou completamente a possibilidade de isolamento e não resolveu problema nenhum, as mortes foram altas, e ao mesmo tempo o pequeno e médio empresário também foi junto,
né? Acabou se desorganizando a vida de todo mundo. Ontem mesmo tinha uma entrevista, hoje na Folha, que um empresário lá, dono da TNG, né, que é uma franquia de roupas aí nos shoppings, ele fala, pô, se tivesse feito um lockdown bem feito, em vez desse abre e fecha, a gente teria sobrevivido. Ele está fazendo o processo de recuperação judicial e tal, porque não aguentou o abre e fecha. Se a gente tivesse feito medidas mais organizadas, mas não teve capacidade, não teve vontade política, e a gente vai pagar esse preço, né? A gente tem uma tragédia evidente, a morte do prefeito ninguém desejava, e é um elemento nessa confusão. Agora tem um novo prefeito que tem que mostrar que veio, né? E é a chance dele, inclusive, né? Porque é uma personalidade pouco conhecida na cidade e que é na crise que ou você cresce ou você sucumbe, né, de vez. Então ele tem uma chance de não fazer mais do mesmo, né, de ter uma outra postura. Não sabemos o que ele vai fazer, né? Até agora pouco se falou, pouco se expressou. Então a cidade está nessa situação de insegurança, né? A gente vê aqui, por exemplo, o Braizan, Adriano, está colocando aqui, ele que é lá da Zona Leste, fala o seguinte: Adriano Diogo, você é um grande conhecedor da Zona Leste. A pandemia é que está muito grande. Os hospitais públicos, municipais, estaduais estão todos fechados, sem nenhum tipo de atendimento ao povo aqui da região, né? Lá do Jardim Imperador, lá em São Mateus, o Braizan dando o recado. Então, Adriano, comenta um pouco essa situação, porque a gente precisa organizar esse combate e assim, aqui o papel da mídia é impressionante, né? Porque você tem uma situação blindada, você tem o caos, você tem aqui mais de 30 mil mortes na cidade de São Paulo, uma média maior de mortes do que a do Brasil, como eu disse, e todo dia está lá no Jornal Nacional os mortos no país. Em São Paulo do estado se fala alguma coisa, e da cidade de São Paulo não se fala nada, como se aqui estivesse indo bem, né? Então é isso, Adriano, comenta um pouquinho essa situação. O comentário que eu faço é o seguinte: eu recebi lá do Rio Grande do Sul que na fronteira, lá em Uruguaiana, onde entram todos os caminhões que vêm da Argentina, alguns caminhoneiros já foram testados com essa cepa indiana, né? Então vamos falar do estado de São Paulo e da cidade de São Paulo. O estado de São Paulo é um entroncamento do transporte ferroviário, do transporte de caminhão, todo o transporte, aqui, o Porto de Santos, que escoa, por aqui passa tudo. Se o governo do estado, você vê, Batatais, que é a cidade do Dimas Covas, está em lockdown total, do jeito que faz Araraquara, 15 dias. A Argentina fechou 15 dias. Quem foi para a praia, foi para o campo, só pode voltar depois do dia 31. A cepa indiana não está só naquele navio da Vale, naquele navio de mineração da Vale, do Maranhão. O Flávio Dino fez um escândalo. A Vale teve que interromper aquela linha de trem graneleiro que vem do Pará para trazer minério para São Luís. Recebeu uma dose enorme de testes e uma dose adicional de vacina. O governo do estado de São Paulo, a primeira coisa que tinha que fazer é ter claro se a variante indiana produzida na Índia está circulando aqui em São Paulo, entre os caminhoneiros, entre os aeroviários, no Porto de Santos, nos caminhões da Castelo Branco, que vem lá do sul do país, da Fernão Dias, enfim, isso tinha que ter um posto de fronteira no estado de São Paulo, porque todas as ferrovias, hidrovias, todas as rodovias, tudo passa por São Paulo. O que o governador Dória não faz uma zona de proteção sanitária para saber? Agora diz que tem teste para caramba lá no Brasília,
Manda os testes para São Paulo. E o negócio das aulas? Como vai ficar o negócio das aulas? Essa tremenda dessa confusão. O governo do Estado e a Prefeitura, se no tempo do Bruno Covas, o Bruno Covas era quase um subprefeito do governo do Estado, que dirá com esse novo prefeito? E sentou os grupos estratégicos da Secretaria Estadual de Saúde, da Secretaria Municipal e da Grande São Paulo para fazer um plano de pedir a terceira onda. Todo mundo sabe que a terceira onda está chegando. Os hospitais ricos da cidade de São Paulo estão anunciando um adensamento. E o pior, qual é a vacina que serve 80% do povo brasileiro? Coronavac. A Coronavac tem eficácia diante da cepa indiana? Não. Não. A primeira coisa que o governo do Estado tinha que anunciar, ou o governo federal, é a Coronavac não imuniza para a cepa indiana. Não é verdade? Então, tem que fazer um plano preventivo de comunicação para explicar para a população o que está acontecendo. O Flávio Dino, o Bolsonaro, foi humilhar ele lá no Maranhão, lá dentro do Maranhão. E ele reagiu. Reagiu. E nós aqui? Eu digo e repito, pode ser boato. Bolsonaro está organizando uma concentração de moto para sábado, lá no Anhembi, nos mesmos modos do Rio de Janeiro. O governador do Estado sabe disso? Se pronunciou em relação a isso? Vai fazer que nem o Flávio Dino, que multou o governador, o presidente Bolsonaro? Não, eu quero dizer o seguinte. Agora, nós temos que reagir, De alguma forma, nós temos que reagir, nós temos que fazer alguma coisa. Né? Então, as nossas instâncias estaduais, municipais, nossas bancadas, Assembleia Legislativa. Quais as iniciativas da Assembleia Legislativa em relação à pandemia? Votou a lei lá do governo. O governador não sancionou a lei do auxílio emergencial até hoje. Sancionou. Então, essas são algumas observações, né? De que na nossa região, o Braizão tem razão. Você não imagina, Donato. A população da Zona Leste está fazendo teste de farmácia. Qual é a orientação? Se tem uma pessoa em casa, a Viviane, aquela Vivi, lá da Vila Industrial, filha da dona Edileuza, ela está com Covid, ela foi lá no posto da Vila Industrial, lá na rua Glauber Rocha. Sabe o que o pessoal do posto falou? Vai testar na farmácia. Como eu testo na farmácia? Pô, mas eu estou com Covid. E minha família? Eu tenho um sobrinho autista. Como é que vai fazer? Ah, não temos condição. Não temos condição. Não vai nenhum visitador na sua casa, não temos estrutura. Teve que ir no outro posto. Entendeu? Então é assim que está. A coisa está difícil. Na periferia está difícil. Não, é isso, é trágico a situação e a gente, sem vacina, né, porque diminuiu o ritmo da vacinação, né, evidente, tem a ver com a sabotagem do Bolsonaro, isso está bem na conta dele, mas teste, eu até perguntei outro dia para um especialista aí, vacina não tem no mundo, é disputada, mas teste tem? Tem, e São Paulo tem dinheiro. Não sei por que não compra teste e não faz uma política massiva de, pelo menos já que já desmoralizou tudo, desmoralizou o isolamento social, vamos organizar quem está infectado, que a gente isole essa pessoa, isole a família dela, que a gente possa fazer o rastreamento. É o mínimo, né? A Araraquara fez bastante isso, eu sei que só isso não resolve, mas ameniza, mostra que a prefeitura está preocupada, está tendo uma ação para além de abrir leito e enxugar gelo, porque não dá mais para abrir leito, não tem mais equipe de saúde, não tem mais profissional treinado. O índice de mortes nas UTIs brasileiras é muito alto, o índice geral chega a 80% de quem vai para uma UTI morre. Isso é muito maior do que no resto do mundo. Por quê?
Primeiro, está lotado. Como é que se abriu o leito aqui? Você tinha uma equipe para 10 leitos, você abriu mais 3 leitos, ficou uma equipe para 13 leitos. Ela não consegue dar conta do atendimento. Você pega gente sem experiência, que demora para pegar como entubar, como a experiência de qual a melhor maneira de tratar cada paciente, é uma doença nova. Então, você vai não dando as condições do atendimento perfeito. As pessoas se iludem, né? Eu fui para a UTI, eu fui para o hospital, está resolvido. Muito pelo contrário, infelizmente não está. E a política é só abrir leito. Agora não tem mais leito para abrir, não tem mais médico para pôr. O que vai acontecer? Né? Já está acontecendo, como o Zaratini falou aí, do caso do vereador do interior, mas aqui na cidade a gente está vendo isso direto. Né? Vendo isso direto. Às vezes se improvisa, AMA vira UTI, UPA vira UTI, e não sem condição nenhuma, é um faz de conta, né? Tudo bem, o profissional que está lá está se esforçando ao máximo, mas ele está sem as condições de fazer isso. E a gente precisa não cair numa falsa contradição. Outro dia, como eu protocolei a CPI da Covid, eu fui criticado por um companheiro, dizendo, não, o nosso foco é 100% contra o Bolsonaro. Nosso foco é defender a vida. Ela não está sendo defendida bem na cidade de São Paulo, nem no Estado, muito menos em Brasília. Nós sabemos que o Bolsonaro é o grande obstáculo, mas não dá para dizer que as coisas estão indo bem aqui. Isso que eu não admito, né? Acho que a Assembleia podia ter também uma postura um pouco mais ofensiva em relação a ter uma proposta de CPI lá. Eu sei que é difícil coletar assinatura, tudo, mas se a gente não tenta, aí que não tem chance mesmo de a coisa acontecer, né? Então, eu também sou, assim, estou meio angustiado como o Adriano, né? Bom, e o que a gente faz, o PT? Só organiza a coleta de cesta básica? Tudo bem, temos que fazer isso, né? Mas e a luta política, né? E a disputa, né? Por isso que eu acho que não tem mais saída, né? A gente tem que ir para um enfrentamento mais público, mais de rua, inclusive, de fazer manifestação, com todos os cuidados, porque anda na cidade, está tudo funcionando. O congestionamento aqui de manhã na estrada Tapicirica, onde eu moro, é do mesmo jeito que era antes. Então, infelizmente. Então, eu acho que as condições da disputa política nos obrigam a ter uma postura mais afirmativa, né, mais combativa, e não só esperar 2022, porque também não vamos nos iludir. É evidente que 2022 é importante, que o Lula ser candidato, está na frente das pesquisas, tudo é importante. Mas se a gente não tem um processo de luta política, a gente já viu esse filme. Você não vai conseguir sustentar um governo que vai ser muito atacado, porque a extrema-direita não vai morrer da noite para o dia, mesmo que a gente ganhe eleição, muito pelo contrário. Né? E se a gente não tiver um processo de luta e de organização política, a gente vai ganhar e não vai levar. Então, eu estou preocupado como o Adriano está, né? Mas, Adriano, comenta, vamos lá. E outra coisa, o governo do Estado, as pessoas acham que o governo do Estado está numa sintonia com a Prefeitura de São Paulo e com as prefeituras. Mentira! O governo do Estado não está em sintonia com ninguém. Eles não recebem um prefeito. A Prefeitura de São Paulo. Você vai nos bastidores da Prefeitura, eles reclamam do governo do Estado. Fechou os prontos-socorros na cidade de São Paulo. Os hospitais estaduais que estão nesse Hospital da Pedreira, Hospital de Guaianazes, os vários hospitais aí do Estado que tem, fecharam o pronto-socorro há 2 meses. Sobrecarregaram ainda mais a rede municipal. Como são do mesmo time, só reclama nos corredores, não fica público, mas é evidente que o governo do Estado está indo muito mal. Só um parênteses, Adriano, continua aí, por favor. Não, é isso. Nós estamos no desgoverno. Não tem governo. Adianta o Dória daquela coletiva todo dia, bereré. Agora, o que vai fazer? Nós não temos governo. Fizeram a vacina no Butantan? Fizeram. Ótimo. Melhor. 80% das vacinas, vamos repetir desde? 80% das vacinas que existe no Brasil
foram produzidas pelo Butantan. Ponto. Ponto. Né? O Estado de São Paulo não está com controle sanitário. Ninguém não está mostrando o que está acontecendo nos leitos de UTI. De novo. Está tudo saturado. A Argentina está com lockdown total. Por quê? Está com um altíssimo grau de contaminação. A fronteira para a Argentina está controlada? Não está controlada. Está entrando tudo. Né? Agora, o que nós vamos fazer? Nós temos que fazer alguma coisa para reagir. Nós temos que mobilizar todas as nossas forças. Como você bem disse, está todo mundo trabalhando normalmente. Quem saiu esse fim de semana na rua, tudo voltou ao normal. Quem está trabalhando, está trabalhando. Não tem nenhuma forma de proteção. O que o Joãozinho da Cadesc falou? Lá na cidade de Tiradentes, quem fizer teste, tem que pagar, fazer teste. Não tem nenhuma forma de testagem. Então, Aqui o depoimento do Amauri. Aqui, Adriano, isso aqui é importante. O Amauri. O nosso companheiro Renato, que faleceu de Covid, foi 3 vezes na UBS do Parque Paulistano e não fizeram o teste. Pediu para fazer, e daí, quando se agrava, já é tarde, né? Já é tarde. Porque o não fazer teste tem um efeito que outro dia me caiu a ficha. A pessoa, sem ter o teste, ela não tem o atestado médico. Ela tem que continuar trabalhando. Então, ela continua pegando o ônibus, continua indo para o serviço, continua contaminando. Se ela tiver um atestado médico, ela já garante um isolamento mínimo, mesmo que na sua casa ela não consiga, mas ela não tem que fazer essas outras coisas. Mas sem teste, ela não tem como faltar no serviço. Não, é verdade. E que mais? Em dando um positivo na casa, o posto, a unidade de saúde tem que ir na casa e dar atendimento a todo mundo. Tem que fazer testagem em todo mundo. Isso não está acontecendo. Não está acontecendo. Então, do ponto de vista epidemiológico, tem visitador de saúde, agente comunitário, isso, aquilo. A rede não está funcionando. A rede não está funcionando. Né? Então, acho que alguma coisa... E outra coisa, eles falam que o governo federal não tem campanha educativa. Tem campanha educativa no estado de São Paulo? Tem campanha de esclarecimento na prefeitura de São Paulo? Não. Só entrevista na Globo News ou na CNN. O povão não vê TV a cabo. Ou na TV Cultura. Ou na TV Cultura. Tem mais escondido aí. Então, acho que, viu, Donato, você devia, como vereador, uma sugestão, fazer gravações, lives, falas, contendo como tema o abandono da periferia na Covid. Primeiro, mostrar que o povo da periferia é obrigado a trabalhar, que não tem essa, os metrôs, os trens, o dia a dia, as pessoas estão saindo, e o abandono, a falta de informações, a testagem, né? Porque vacina, vamos esclarecer para o povo que é sério, vacina é proibido furar fila. É proibido, não pode mais testagem, pode comprar já, para todo mundo. Todos os postos de saúde da prefeitura têm que ter teste. O Douglas fez teste 3 vezes no Santa Marcelina, deu falso. Teve que internar no hospital particular, quase morreu. Então não tem testagem. Né? Você imagina o número de pessoas que eu recebo pedindo como que faz para provar que tem comorbidade para ser vacinado antes. Ora, isso vai gerar uma fila de atestado médico falso para testar comorbidade. Hoje tem um artigo sobre isso do professor Paulo Lotufo, você viu, né? Na Folha. Ele fala exatamente isso, né? É um critério pouco objetivo e que dá margem a desorganizar tudo, né? Agora, a gente tem que ver os canais pelos quais a gente pode ajudar a organização, né? Do povo. Isso que eu acho a coisa mais importante é como é que o povo pode fazer as denúncias do abandono do sistema de saúde na periferia
para que a gente repercuta aqui no centro, na Câmara, fazer disso uma caixa. Assembleia, então, que lá eu não consigo entender. Você pode até achar que é, como é que falava antigamente, desfeita. Mas ninguém sabe para que serve a Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus, não tem uma informação que aqueles caras produzam. Pelo amor de Deus. Entendeu? Olha lá, Mauri falando. O abandono da periferia. E ainda bem que tem as irmãs Marcelina, hein? Aqui na Zona Leste. Imagina se não tem as irmãs Marcelina. Se ficasse tudo na rede pública, mamma mia. Hospital estadual na prefeitura, você não é, hospital estadual na periferia, você não é atendido nem pelo guarda, nem pelo vigia. Entendeu? É isso, ó. A Tereza está dando um testemunho aqui. Tivemos experiência com amigos e morador da Viela da Paz, que a pessoa deu entrada na UPA do Taboão da Serra e no Hospital Family. Ficou lá um tempo esperando a fila do CROSS e nada. Depois que piorou, o CROSS rapidamente achou uma vaga e transferiu o paciente que veio a óbito horas depois. É isso que está ocorrendo. Então, a demora no encaminhamento e de fato, tem um problema que é esse, né? Você fica nesse faz de conta, né? E a gente nem sabe das maquiagens dos números, né? Mas tá em 80%, então abre. Vamos abrir porque a UTI está em 80%. Então você fica forçando para estar em 80%, para manter as coisas abertas segundo os critérios que eles inventaram. São critérios, como o professor Paulo Lotufo explicou, critérios administrativos, não são critérios científicos de combate à pandemia, de quantos leitos você abriu. Então você vai abrindo o leito e vai aumentando o paciente, não quer dizer que a doença está diminuindo, né? Na verdade, ela está aumentando. E é isso que aconteceu aqui. Mas vamos enfrentar essa semana aí. A gente ficou uma semana sem sessões lá na Câmara, em função da morte precoce do prefeito Bruno Covas, que a gente lamenta muito mesmo, de verdade. A gente tinha muitas divergências, muitas críticas, mas ele sempre tem uma relação civilizada com a oposição, diferente do Dória, inclusive. O Dória nos atacou muito, foi muito desleal, atacou muito o presidente Lula de maneira vil, assim, e a gente nem tinha relação com o Dória, mas com o Covas isso melhorou, porque pelo menos ele respeitava o direito da gente ser oposição, que é um direito, que é o povo que nos colocou nessa condição, né? Então a gente lamenta muito e vamos trabalhar para rapidamente colocar mais uma vez uma nova pauta de emergência. Lembrando que aqui na Câmara, a bancada do PT conseguiu avançar várias coisas. Conseguimos pautar, e foi a bancada do PT que pautou ano passado o auxílio emergencial municipal, que foi aprovado, e esse ano teve mais uma aprovação, ainda que não do jeito que a gente queria, não pelo tempo que a gente queria, mas conseguimos por 3 meses, para 1.200.000 pessoas, deveria ser para mais gente, mas pelo menos a gente conseguiu esse apoio. A gente aprovou rapidamente a compra de vacinas pelo município, a gente entende que tem uma situação no mundo difícil, e a gente brigou muito para que tivesse uma política, e continuamos brigando, uma política de testagem e outras formas de combate à pandemia que não seja só abrir leito, né? Então a gente está nessa batalha, a bancada do PT teve esse papel grande aqui na Câmara. Mas a gente vai ter que retomar o ataque, porque aquele aparente respiro foi só um aparente respiro, né? A terceira onda está contratada, né? Não sabemos exatamente o tamanho dela, mas com pouca vacina, sem teste, sem isolamento social, a gente tem que se preparar para o pior. A gente torce para estar errado, mas a gente precisa estar preparado para o pior, porque aí a gente tem mais condições de cobrar as ações do Executivo. Mas, Adriano, estamos chegando aqui no final da nossa live, dá sua palavra final aí. Não, primeiro, agradecer de você e o Zaratini continuarem me acolhendo aqui nas lives, acho que dá para fazer um trabalho interessante.
ainda esse ano, né? Porque vocês cobrem bem a Zona Sul, nós temos que fazer uma cobertura da cidade. E o que você puder fazer por mim aí, diante da minha situação profissional, digamos assim, estou precisando, nesse momento de tanta dificuldade. Mas não vamos desistir, não. Esse Bolsonaro é um inimigo da humanidade. O que ele fez no Rio de Janeiro foi um crime no domingo. Um crime. Espero que o governador Dória não concorde, o prefeito de São Paulo não concorde, que ele faça o mesmo ajuntamento de gente no AMB. Do Brasil tem que ser atribuído a ele. É política do governo Bolsonaro. Começou com 30 mil, que era o objetivo dele, já chegou em 450 mil e ainda não se saciou. Fora Bolsonaro, genocida, inimigo da humanidade. É isso. Dia 29, 16 horas, na Paulista, vai ter um ato contra o Bolsonaro e a gente vai estar lá, se Deus quiser. Pedimos a todo mundo que, evidentemente, se cuide, quem puder manter o seu isolamento, mantenha, mas, diante da situação, não é possível a gente não se manifestar, né? Então, a gente espera encontrar vocês na luta aí, e na segunda-feira que vem, em mais uma live, fazendo o que a gente pode fazer aqui para informar o pessoal, para também se alimentar das informações que vocês nos trazem e se fortalecer para combater esse governo genocida, como disse o Adriano. E eu tenho fé que é um governo... Esse fio vai virar, eu acho que vai virar logo, porque as mudanças na história não são assim, elas são, né, saltos quânticos, né, são saltos quânticos, para quem gosta de física, elas não são incrementais, assim, ao pouquinho, chega uma hora que explode e muda o nível de energia da sociedade, acho que está chegando nesse ponto. Então é isso, Adriano, obrigado pela sua presença, obrigado a todo mundo que nos acompanhou aqui, em mais uma live das 19 horas, às segundas-feiras. Segunda-feira que vem, se Deus quiser, a gente estará aqui para mais uma. Grande abraço, boa noite a todos e todas.